próximo domingo é comemorado o Dia Internacional da Proteção de Dados. A data celebra a assinatura do primeiro e único tratado internacional sobre proteção de dados, a Convenção para a Proteção de Indivíduos com relação ao processamento automático de dados pessoais, comumente conferida ali, referida como Convenção 108. Essa é uma ótima oportunidade, então, para que a gente pense sobre esse assunto, não é? Que é cada vez mais atual e importante para a nossa segurança, especialmente ali no ambiente digital. Eu convidei para essa nossa conversa a especialista em Direito Público, Ana Paula Duarte, que está conectada aqui com a gente. Doutora, bom dia, seja muito bem-vinda. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês no programa Brasil Hoje, com você, Wilker. Então, é um assunto extremamente importante que envolve a todos nós. Então, assim, é bem interessante termos a oportunidade de trazer um pouquinho mais de esclarecimento. E a todos nós mesmo, né, doutora? Inclusive aquelas pessoas que não usam tanto a tecnologia, né? Às vezes quem está em casa está nos acompanhando agora e pensa assim, eu mal uso o meu smartphone, então eu não corro nenhum risco, eu não preciso tomar nenhum cuidado. Não é bem assim, né? Não, com certeza. Não está restrito, a coleta de dados, ela não está restrita só à questão da internet, né? A coleta de dados, ela acontece a todo momento. Eu gosto muito de citar um exemplo que todos já passaram por isso. Você está numa clínica fazendo um exame, uma radiografia, alguma coisa assim, e de um tempo para cá, a gente sempre tem recebido, junto com aquela guia que nós assinamos e tudo mais, nós recebemos um termo de consentimento. Então, assim, não está envolvido internet, não está envolvido a parte tecnológica, mas está aí um formulário para que assinemos. E isso se trata exatamente da coleta de dados. Então, nesse momento, todos nós, e é importante ressaltar que são todos nós pessoas físicas, tá? Essa proteção não envolve a questão de pessoas jurídicas, de dados de empresa, somos nós pessoas físicas. E quais são os riscos ou os possíveis riscos por trás dessa exposição de dados ou desse fornecimento de dados que muitas vezes a gente acaba fazendo sem ter uma real noção do que isso pode gerar? A todo momento, nós fornecemos os nossos dados, né? Nome, CPF, RG, muitas vezes uma data de nascimento, nome dos pais. Então, assim, é inevitável. Nós vivemos numa sociedade onde o fornecimento dos dados são necessários, né? Então, assim, o cuidado e a lei veio para que esses dados fossem protegidos. Não existe uma proibição de que se colete dados. O que a lei exige é que exista um cuidado nessa coleta de dados, um cuidado nesse armazenamento de dados. Às vezes, o compartilhamento de dados é inevitável. Quando a gente fala em saúde, existe o compartilhamento com o Ministério da Saúde, existe o compartilhamento de informações com os planos de saúde. Então, assim, se cercar de um cuidado para que esses dados realmente estejam protegidos. Existe também a questão, por exemplo, da exclusão dos dados. Em um determinado momento, eu não quero mais ter um relacionamento com determinada empresa, seja uma operadora de cartão de crédito, uma operadora de celular, um aplicativo de transporte público. Eu também, como usuário, eu posso exigir que os meus dados sejam excluídos daquela base de dados. Então, assim, é muito importante que as pessoas tenham ciência de quais são os direitos dela, até onde ela pode exigir que os dados sejam excluídos, que sejam protegidos. Não, eu quero saber, eu pergunto ali para o Google quais são os dados que eles têm a meu respeito, né? Muitas vezes nós somos surpreendidos, tá? Com tantas informações que essas plataformas e tudo mais têm a nosso respeito. E muitas vezes, ou quase sempre, a gente que fornece esses dados, né, doutor? E a gente Com precisa... certeza, na maioria das vezes. A gente tem uma prática muito usual aqui, e eu tenho certeza que quem tem alguma empresa, alguma coisa, já passou por essa situação de receber uma oferta para comprar banco de dados, tá? Isso é ilegal. A partir do momento que o Brasil tem uma legislação de proteção de dados, essa venda de dados ela é proibida. Tá? Então, eu tenho certeza que a grande maioria já esteve numa situação dessa, de ter uma oferta de banco de dados.
Sabe Então, aquela história, né, para quem está em casa entender, né, doutora, que a gente está em casa e recebe um SMS ou recebe uma ligação de uma empresa com a qual você nunca teve contato e essa empresa tem seus dados. Essa empresa sabe algumas coisas particulares e a gente fica assim, mas como que eles têm acesso a essas informações? É isso, né, esse vazamento que é ilícito das nossas informações pessoais. exatamente. E assim, a dica que eu dou é questione. Olha, eu não tenho nenhum relacionamento com essa empresa. Como é que vocês tiveram acesso aos meus dados? Logo, logo, ou você para de receber a ligação, ou você para de receber uma mensagem, porque a pessoa que está do outro lado, a partir desse momento, ela tem consciência de que você sabe o que você está falando. Você sabe que você tem uma lei que te protege. Então, além do incômodo de receber esses contatos, essas ligações, essas mensagens, quais são os riscos que estão por trás disso, doutor? Eu pergunto por quê? Você falou sobre a questão do armazenamento de dados. As empresas que a gente fornece, por exemplo, eu vou contratar uma linha telefônica, eu preciso oferecer minhas informações e até aí tudo bem. Essa empresa ela é responsável por guardar isso, armazenar isso de uma maneira segura. Se isso não é feito, o que pode acontecer de consequência para mim como consumidor? Na verdade, você pode ser indenizado, né? Para você, na verdade, é um direito, uma indenização, mas você, hoje, com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, é um órgão do governo federal, né? Então, assim, essa empresa, ela pode ser penalizada a partir de 2021. A lei entrou em vigor em 2018, as empresas tiveram até 2020 para se adequarem, e a partir de 2021, as penalidades previstas em lei começaram a ser aplicadas. Então, assim, para a empresa que às vezes não ofereceu tanta segurança para aqueles dados e houve um vazamento de dados, ela tem as penalidades para serem sofridas, tá? Então, assim, é importante. De vez em quando a gente escuta na mídia, tal empresa teve seus dados vazados. Então, assim, existe também ela tem que oferecer para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados as informações de como que ela estava se resguardando. Nós sabemos que nós somos falhos, esses bancos de dados também, às vezes, são operados por seres humanos. Então, assim, existe um risco? Existe, mas a empresa tem que demonstrar que ela tentou minimizar todos esses riscos, que ela tentou mitigar todos esses riscos, Uhum. tá? Então, ela pode ser penalizada por esse vazamento de dados. E hoje em dia, quais são os principais desafios enfrentados quando a gente fala sobre a proteção de dados pessoais? A gente tem muita tecnologia, tem muita informação correndo por aí, a gente vai assinar um serviço e a gente clica lá que leu e concordou com todos os termos, mas na verdade não leu nada. Quais são os principais desafios para a proteção de dados no Brasil hoje? Olha, nós temos dois desafios aqui. Primeiro, é realmente a população, o usuário, a pessoa física, que é o principal titular aí do dado, ela procurar entender quais são as informações, quais são os direitos, e começar realmente dar uma certa, às vezes, uma certa preguiça de ler todas aquelas informações e tudo mais, mas a pessoa precisa se atentar. Na verdade, ali ela está se expondo a um risco, né, de ter aqueles dados vazados. Então, assim, primeiro, é realmente a educação da população em relação à importância dos dados dela, tá? A importância de se preservar aquelas informações. E, por outro lado, ainda as empresas que não acreditam realmente na efetividade dessa lei. As grandes empresas, elas durante esse tempo, esses 2 anos, ela veio se preparando com muita tecnologia, com muita mão de obra especializada, tá? Então, ela veio se preparando. Mas a obrigação de zelar pelo dado, ela vai desde o empreendedor individual que tenha dados coletados até a grande empresa. Então, todas as pessoas que têm hoje um CNPJ, ela tem o compromisso, ela tem a obrigação de se adequar à lei. Lógico que em proporções completamente diferentes, né? A movimentação de dados numa grande empresa é muito diferente de uma microempresa, né? Mas eu tenho ali, muitas vezes, a pessoa que faz um bolo, que ela fornece um bolo, ela coleta dados, ela coleta nome, ela coleta telefone,
como que é esse armazenamento, como que é esse cuidado. Então, acho que os dois principais desafios estão aí. As pessoas realmente, os titulares, entenderem quais são os direitos dele e a importância de que realmente tem de se ler os termos de consentimento e tudo que está sendo assinado, e as empresas realmente se adequarem à LGPD. Tem que levar a sério essa questão, né, doutora? Há alguns autores, inclusive, falam que as informações, os dados são o novo petróleo, né? Porque tem muita possibilidade de lucro aí nessas questões. Com Mas a gente certeza. precisa se atentar aos riscos relacionados a isso, né? E eu achei interessante que você começou logo ali no início da nossa conversa falando sobre os cuidados não só no ambiente digital, mas no ambiente físico também, porque às vezes na nossa lida do dia a dia a gente acaba fornecendo dados que são importantes e que podem vazar também, né? Exatamente. E um exemplo muito claro, eu acho que todos os telespectadores já passaram por essa situação, hoje de chegar realmente numa clínica e assinar um termo de consentimento, né? Um termo de consentimento para que aqueles exames sejam realizados, para que aqueles exames sejam armazenados. Então, assim, todos. E aí a gente não está envolvido só com a área tecnológica. Uhum. A gente fala aqui sobre, no início eu falei sobre a Convenção 108, é algo mundial, né? Então existe essa preocupação no mundo todo com relação aos cuidados com a proteção dos nossos dados. Exatamente. E como que isso tem sido encarado? Europa... Desculpa, eu te interrompi. Não, sem problema. Eu queria só entender como que isso tem sido encarado fora do Brasil também. Existe essa preocupação, então é global? É global. Na verdade, esse movimento começou na Europa, né, em 2018, com a GDPR, que é a lei europeia, e a lei brasileira foi construída muito com base nessa lei e na experiência que já existia dos países da União Europeia, da Europa como um todo. Tá certo, doutora Ana Paula Duarte, especialista em Direito Público. Muito obrigado pelo seu tempo aqui com a gente, por compartilhar tanta informação importante e conhecimento, né? Para que as pessoas em casa estejam mais protegidas. Eu agradeço muito pela oportunidade e estamos à disposição para qualquer esclarecimento. A gente que agradece. Abraço. Tchau, tchau.